Salve usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e o Lorenzo. Nós vamos resolver essa provinha do vestibular Unifesp, conhecimentos específicos. Vamos então, vamos lá para a prova de biologia, certo ou não? Bom, eis aí a questão 1, uma questão aí que envolve o tema membrana plasmática, né? Questão 1, lendo o enunciado. Em um experimento, pesquisadores marcaram radioativamente as proteínas da membrana plasmática de uma célula humana e de uma célula de camundongo com dois radioisótopos diferentes e, em seguida, fundiram as duas células, originando uma célula híbrida. Utilizando o microscópio, observou-se que as proteínas marcadas radioativamente distribuíram-se de forma aleatória na bicamada da membrana plasmática da célula híbrida. Beleza, então tem um desenho aqui. Você está vendo aqui uma célula humana. Essas bolinhas aqui, ó, são as proteínas marcadas, né, com radioisótopos. Aqui está a célula do camundongo, a mesma coisa, né? Essas proteínas da membrana plasmática também marcadas, né? Só que está representado na cor azul. O que teve aqui? Meu Deus, uma fusão! Dragon Ball, Trunks, Goten, Gotenks, olha só. Então tá bom. Aí formou aqui uma célula híbrida. E aí você observa na célula híbrida, que é resultante da fusão da célula humana com a célula do camundongo, uma distribuição aleatória tanto das proteínas ali azuis como daquelas proteínas rosinhas. Legal, né? Bem, aí pergunta item A. Qual a composição química da bicamada da membrana plasmática em que as proteínas estão localizadas? Legal, então vamos dar uma lembradinha. Olha, se a gente pegar, aí está uma página do Planeta Bio, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, assim, a membrana plasmática de uma célula, dá um zoom aqui, ó, tchum, zoom. O que você está vendo aqui? A ultraestrutura da membrana plasmática. A gente repara que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Então aqui tem uma camada de fosfolipídio, aqui tem uma outra camada de fosfolipídio e proteínas inseridas, não é? Então, basicamente, a gente fala que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Só que esse lipídio que forma a bicamada de lipídios é um lipídio especial, ele é o chamado fosfolipídio. Então, o que a gente tem aqui no fosfolipídio? Né? Aqui, ó, um zoom do fosfolipídio. Cada bagacinha dessa daqui é um fosfolipídio. Vou dar um zoom. Você tem aqui, por exemplo, uma cabeça, né? Essa cabeça que ela é formada, digamos assim, pelo fosfato. Você tem uma parte intermediária que é o glicerol e você tem a cauda, né? Essa cauda aqui ela é formada por ácidos graxos, né? Então quando ele pergunta aqui, ó, qual é a composição química da bicamada da membrana plasmática em que as proteínas estão localizadas? Fosfolipídios, não é? Tá bom. Aí ele está perguntando o seguinte, olha, cite a principal característica das substâncias químicas presentes na membrana plasmática que permite a retenção de água no interior da célula. Legal. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a cabeça do fosfolipídio ela é polar, a cauda é apolar. Tá, e o que tem a ver isso com a água? Tem tudo a ver com a água, né? A cabeça, como ela é polar, e a água também é polar, ela é hidrofílica. Então ela tem uma atração pela água, ela retém a água. Já a cauda é hidrofóbica, ela é apolar, ela é hidrofóbica, ela repele a água. Então você vê, por exemplo, que eu tenho fosfolipídio na parte voltada para o meio externo, mas eu também tenho fosfolipídio voltado para a parte interna. E para a parte interna, repara que a cabeça hidrofílica ela está voltada para o meio intracelular. Essa camada hidrofílica, basicamente, o que ela faz? Ela retém a água, né, no interior da célula.
Bom, então como é que a gente poderia responder sem muitas delongas o item A, né? A gente poderia responder dessa maneira, ó. Olha, a bicamada da membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. Os fosfolipídios eles apresentam uma cabeça, fosfato, hidrofílica, e uma cauda, ácidos graxos, hidrofóbica. Pois é, a porção hidrofílica da bicamada de fosfolipídio voltada para a camada intracelular retém moléculas de água no interior da célula. Belezinha! Então esse daí foi o item A. Mas e o item B? O que está dizendo aí o item B, né? Na célula híbrida originada no experimento, que propriedade da membrana plasmática permitiu aquela distribuição aleatória das proteínas marcadas radioativamente? Então você está lembrando das aulas, né? Que a gente sabe que a membrana plasmática ela segue um modelo que é conhecido como modelo mosaico fluido. Em outras palavras, o fosfolipídio, aquela bicamada de fosfolipídio, ela tem uma certa fluidez. É como se, por exemplo, as proteínas que estão inseridas nessa camada de fosfolipídio, é como se elas surfassem, né, nessa camada de fosfolipídio. Em outras palavras, essas proteínas elas podem se deslocar aleatoriamente na membrana plasmática devido a essa propriedade de fluidez que apresenta a bicamada de fosfolipídio. Certo? Tá bom. Mas aí a curiosidade desse item B é que de repente o examinador, o autor aí da questão, ele de membrana plasmática, ele fez aí um link com a fisiologia da propagação do impulso nervoso no neurônio. Diz ainda aqui, ó, tá vendo? Ó, cite a função das proteínas colinérgicas encontradas na membrana plasmática de um dendrito neural do sistema nervoso autônomo parasimpático humano. Olha só que pergunta interessante. Para isso, era legal a gente lembrar. Vou pegar aqui uma página do Planeta Bio que fala sobre a sinapse nervosa. Olha aí uma sinapse nervosa. Você tem aqui dois neurônios, tá vendo? Você tem aqui o neurônio pré-sináptico, você tem aqui o neurônio pós-sináptico. Vou dar um zoom aqui, ó, zoom, zoom. Aqui você está vendo os detalhes da fenda sináptica, né? Bem, no neurônio pré-sináptico, né, essa parte aqui é o axônio. Então, se eu der um zoom aqui no axônio, pronto, aqui está a terminação axônica. Agora, esse daqui é o neurônio pós-sináptico. Se eu der um zoom aqui no neurônio pós-sináptico, eu vou ver aqui os dendritos do neurônio pós-sináptico. Repara que nos dendritos do neurônio pós-sináptico existem receptores proteicos. Bom, para que eles servem? Eles servem para captar os neurotransmissores liberados pela terminação axônica do neurônio pré-sináptico. Então, o neurônio pré-sináptico, que é esse daqui, ele libera neurotransmissores. Os neurotransmissores eles se encaixam nos receptores, que nada mais são que proteínas acopladas à membrana plasmática. E uma vez tendo a conexão do neurotransmissor com o receptor, isso permite o quê? A formação de um outro impulso nervoso. Não é? Mas aí ele está sendo um pouco específico, porque ele está falando do sistema nervoso autônomo parasimpático. E a gente sabe que o sistema nervoso autônomo parasimpático, o neurotransmissor vigente é a acetilcolina. O simpático é a noradrenalina, o parasimpático é a acetilcolina. Isso significa que o neurônio pré-sináptico libera acetilcolina, que é um neurotransmissor, e a acetilcolina ela se encaixa no receptor colinérgico que fica no dendrito do neurônio pós-sináptico, não é? Bom, então respondendo integralmente essa questão B, como é que a gente poderia responder, né? Poderia ser assim, ó. A bicamada lipídica da membrana plasmática permite a fluidez e deslocamento aleatório das diversas proteínas que nelas estão inseridas. Respondemos aí uma parte do item B. A outra parte do item B. Nos dendritos presentes nos neurônios pós-sinápticos do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático,
Existem proteínas colinérgicas que fazem o papel de receptores de acetilcolina, que é um neurotransmissor liberado pelas terminações axônicas dos neurônios pré-sinápticos, certo ou não? Bom, mas vamos de questão 2. O que que é isso? É um mangue. Meu Deus, isso daqui é um mangue. Olha só, uma região de mangue, um bioma extremamente importante, né, para a manutenção dos ecossistemas do estuário, os ecossistemas terrestres, aquáticos, né, extremamente importante para diversas espécies de aves, de peixes, de mamíferos, de invertebrados. Tem uma importância também econômica local ali, né? Principalmente ali para a população que vive de uma economia mais extrativista, não é isso? Mas tá bom, olha só o que ele está falando aí, ó. Analise a imagem de raízes do tipo pneumatóforos. Olha os pneumatóforos aqui, né? São aquelas raízes respiratórias encontradas em plantas do gênero Avicennia. Esse gênero ele é muito comum no mangue, né? Bom, aí diz aqui o seguinte, item A. Cite a característica do solo que selecionou a sobrevivência de plantas com esse tipo de raiz. E qual é a vantagem desse tipo de raiz para as plantas do gênero Avicennia? Pois é, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte. Vamos pensar no solo do mangue. Como que é o solo do mangue? Ele é extremamente o quê? Lamacento, né? Ele é alagado. Ele tem ali uma taxa de decomposição muito grande, ele tem um nível de oxigênio inserido, né, nesse solo, né, nessas camadas, entre uma partícula e outra tem uma camada de ar, mas nesse ar tem pouco oxigênio, mesmo porque tem pouco espaço para ter esse ar, e mesmo porque, devido a essa alta taxa de decomposição, o oxigênio é rapidamente consumido para fazer a decomposição. Em outras palavras, tem que achar um oxigênio em outro local. Qual que é o outro local? Fora do solo. É uma raiz respiratória. Então, qual que é a vantagem desse tipo de raiz para a planta do gênero? É que ela vai buscar absorver esse oxigênio na atmosfera, uma vez que esse oxigênio não está disponível no solo. Então, sem muitas delongas, como é que a gente poderia responder? Uma característica do solo do mangue, né? Bioma que comumente abriga a Avicennia, é a baixa taxa de oxigênio disponível devido à alta taxa de decomposição da matéria orgânica e pelo fato do solo ser alagado e compactado. Perfeito? Os pneumatóforos absorvem o oxigênio presente no ar, permitindo que as raízes possam respirar. Legalzinho? Vamos de item B então, diz aqui o item B. As raízes do tipo pneumatóforos das plantas do gênero Avicennia não conseguem fixar o gás nitrogênio do ar como as raízes das plantas leguminosas o fazem. É verdade. Por que as raízes do tipo pneumatóforos não fixam o gás nitrogênio? E ainda perguntando, como deve estar a concentração de sais no vacúolo das células radiculares para que a planta Avicennia possa absorver água do ambiente em que vive? Então vamos lá, por partes. Veja, não existem, né, nessas raízes respiratórias, nos pneumatóforos, aqueles nódulos que comumente a gente encontra nas raízes das plantas leguminosas. Tá, e o que tem dentro daqueles nódulos das raízes das leguminosas? Bactérias fixadoras de nitrogênio. A Avicennia não apresenta esses nódulos, portanto não apresenta essas bactérias fixadoras de nitrogênio, portanto elas não conseguem fixar o gás nitrogênio do ar. Certo? Tá bom, agora vamos pensar também o seguinte. Para que a raiz aqui, né, respondendo a segunda parte aí do item B, para que a raiz consiga absorver a água do ambiente, o vacúolo da célula da raiz tem que estar hipertônico em relação ao meio, né? Ou seja, tem que ter mais sais, uma concentração de sal maior. Aí a água, ela do solo,
que nesse caso está menos concentrado, por osmose, vai ser absorvido e se deslocará para o interior das células das raízes, mais concentrado e hipertônico, né? Então a gente poderia responder, sem muitas delongas, dessa maneira, ó. As raízes do tipo pneumatóforos não apresentam nódulos com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, né? E respondendo aí a segunda parte, os vacúolos das células radiculares são hipertônicos, mais concentrados em relação ao solo, o que permite a absorção de água por osmose. Certo? Opa, vamos lá então. Questão 3, uma questão de pelo andar da carruagem, fala sobre hormônios, não é isso? Fisiologia, sistema endócrino e também pelo andar da carruagem, sistema reprodutor, né? Questão 3. Um estudo liberado por pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos aponta para a criação de um gel anticoncepcional masculino. Opa! Novidade. O produto é chamado de Nes-T, ou Nes-T, e caso chegue ao mercado, deve ser aplicado na pele das costas e dos ombros do homem. Esse gel contém o composto progestina, derivado do hormônio progesterona e testosterona. O papel da progestina é suprimir a produção de espermatozoides e o da testosterona é repor o hormônio produzido pelo corpo do homem, evitando a baixa de libido e a perda muscular causada pelo composto feminino. Legal. Aí vem aqui as perguntas. Item A. Após a aplicação do gel anticoncepcional na pele do homem, qual sistema do corpo humano transportará a progestina e a testosterona até o órgão-alvo desses hormônios? E que lipídio esteroide é precursor da testosterona? Tá bom. Então o que a gente sabe aí, né? Pensando aí em fisiologia humana. O gel é aplicado na pele, esses hormônios vão ser absorvidos pela corrente sanguínea. Caiu no sangue, sistema circulatório, sistema cardiovascular. Então, caberá ao sistema cardiovascular o papel de transporte desses hormônios até os órgãos-alvos. Certo? Agora, ele fala quem é o precursor da testosterona. A testosterona, como a gente sabe, ela é um lipídio, ela é um hormônio esteroide. E esse hormônio esteroide, a testosterona, tem como precursor um outro lipídio, um outro esteroide. Nada mais é que o colesterol. O colesterol ele é o precursor, né, dos hormônios sexuais. Ou seja, para o testículo produzir testosterona, ele precisa de colesterol. As mulheres também, né? As mulheres ali, os ovários, né, das mulheres, para que possam sintetizar os hormônios ovarianos, esteroides, estrógeno, progesterona, eles usam como matéria-prima o colesterol. Então, respondendo aí sem muitas delongas aí, por exemplo, aí o item A, né? A gente poderia responder dessa maneira, ó. O sistema cardiovascular, por meio do sangue, transportará progestina e testosterona aos órgãos-alvos e o colesterol, precursor da testosterona. Legal? Tá bom, aí vem o item B, né? O item B aqui, tá mostrando aqui um monte de gráfico, né? E ele diz aqui o seguinte, ó, em um experimento médico, 10 homens saudáveis utilizaram corretamente o gel anticoncepcional por 6 semanas. Tá bom? Após esse período, seus hormônios FSH, folículo estimulante, e LH, luteinizante, foram analisados para verificar a eficácia do produto. E os resultados desse experimento geraram um gráfico quantitativo no qual X representa um valor de referência antes da aplicação do gel. Legal. Dos gráficos a seguir, o 1, o 2 e o 3, qual representa o efeito anticoncepcional esperado? Justifique sua resposta com base na ação dos hormônios indicados nos gráficos. Bom, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte. Como é que funcionaria normalmente, por exemplo, o homem sem a produção, sem a utilização, por exemplo, desse gel anticoncepcional?
Olha aí uma página do Planeta Bio mostrando como que é que funciona a parte hormonal masculina. Quer dizer que você tem a hipófise libera o FSH e também o LH. Tanto o FSH como o LH, hormônios hipofisários, eles agem nos testículos. Aqui no desenho está mostrando aqui, por exemplo, o testículo. O que tem lá dentro do testículo? Dois departamentos. O departamento produção de espermatozoide e um outro departamento produção de testosterona. A parte do testículo que produz espermatozoide são os túbulos seminíferos. O FSH, o que ele faz? Ele estimula a espermatogênese dentro desses túbulos seminíferos. O FSH está intimamente relacionado com a produção de espermatozoide, certo? Bom, por outro lado, o LH estimula outra parte dos testículos que nós chamamos de células de Leydig ou células intersticiais. Elas passam a produzir a testosterona, que por sua vez, né, além dos efeitos secundários no corpo humano, como por exemplo o aumento da massa muscular, a testosterona também age nos túbulos seminíferos para incrementar mais ainda a produção de espermatozoides. Só que tem o seguinte, tem a questão do mecanismo de feedback. Se você adiciona no corpo humano algum hormônio esteroide sexual, isso acaba inibindo o quê? A hipófise por feedback negativo, não é? Ou em outras palavras, no anticoncepcional masculino, nesse gel, ele falou que tem a progestina, ele falou também que tem testosterona. Esses dois hormônios, eles vão inibir a hipófise e a hipófise masculina deixará de produzir FSH e LH. Em outras palavras, vai para o brejo a produção de FSH e LH. Então, qual que seria o gráfico esperado após o resultado do gel? Com certeza o gráfico 2, em que você vê, por exemplo, uma drástica diminuição do FSH e do LH devido à inibição da hipófise. Não é? Tá? Então, isso daí seria legal a gente pensar na hora que a gente for formular a nossa resposta, né? Legal, né? Mas tem um detalhezinho importante também aí, né? Nessa história toda, né? Você teria que formular a tua, claro, uma sugestão que a gente está dando, mas seria legal você escrever isso daqui, ou algo parecido com isso daqui, ó. Então, qual que é o gráfico? É o gráfico 2, mas tem que explicar, né? Então, como é que a gente pode explicar? Dessa maneira, ó, a progestina e a testosterona por mecanismo de feedback. Ah, professor, era legal ter esse termo feedback? Era legal sim. Você poderia falar retroalimentação também, né? Então, o gráfico 2, a progestina e a testosterona por mecanismo de feedback ou retroalimentação inibem a hipófise, que diminui drasticamente a secreção dos hormônios gonadotrópicos FSH e LH, que estimulam os testículos. Dessa forma, os testículos deixam de produzir espermatozoides e testosterona endógena, produzida pelo próprio homem. Belezinha? Então tá bom. Agora vamos lá de questão 4. Diz o texto: Leonardo da Vinci não se casou e nem teve filhos. Puxa. Ele teve 22 meios-irmãos. Os historiadores italianos Alessandro Vezzozzi e Agnese Sabato encontraram 14 pessoas vivas que têm parentesco com Da Vinci. O objetivo dos historiadores era encontrar parentes do sexo masculino que possuíam o mesmo cromossomo sexual, né? Então isso daqui era legal marcar aqui, ó, parentes do sexo masculino que possuíam o mesmo cromossomo sexual do Da Vinci e do pai do Da Vinci, né? Então tá bom, né? Esse cromossomo foi passado pelo pai aos filhos e permaneceu praticamente inalterado durante 25 gerações. Tá bom, em 2016, cientistas já haviam identificado 35 parentes vivos de Leonardo da Vinci,
Mas a maior parte deles estava vinculado à linhagem materna, ou seja, a mãe do Da Vinci. Tá bom. Os pesquisadores pretendem reconstruir o genoma do artista e explorar as relações entre o genoma da família e algumas características de Da Vinci, como o fato dele ser canhoto. O Da Vinci era canhoto, gente. Olha só, né? Bom, agora vamos às perguntas, ao que interessa aqui, ó. Item A. Cite o cromossomo sexual que os pesquisadores pretendem identificar nos parentes do sexo masculino de Da Vinci. Bom, então só lembrando, qual que é o cromossomo que é exclusivamente masculino? Se você pensou no cromossomo Y, você acertou. E todo homem recebe o cromossomo Y do seu pai, claro, via espermatozoide. As meninas, elas têm dois cromossomos X e X. Esse é o sexo genético das mulheres. Qual que é o sexo genético dos homens? XY, né? O homem recebe o X de sua mãe via óvulo e o Y do seu pai via espermatozoide. Então, o cromossomo Y que tem, se você é do sexo masculino aí, está assistindo a essa aula ou essa resolução aqui, se você é do sexo masculino, o seu cromossomo Y, ele veio do seu pai. E se um dia você tiver um filho do sexo masculino, você vai transmitir o seu cromossomo Y, que era do seu pai, agora para o seu filho. E assim sucessivamente. Foi isso que aconteceu aí no experimento, aí na pesquisa, né? Legal. Aí vem aqui a segunda parte da pergunta. Qual a quantidade de cromossomos nucleares que compõe o genoma de Leonardo da Vinci? Bom, então vamos lembrar. O Leonardo da Vinci, como qualquer ser humano, é 2n igual a 46. As células somáticas, elas apresentam 46 cromossomos, né? Então a quantidade total de cromossomos nucleares que a gente vai encontrar no genoma do Leonardo da Vinci, ou como qualquer ser humano, o número é 46. Nós vamos ter, no caso do Leonardo da Vinci, nós vamos ter 46 cromossomos, sendo 44 cromossomos não sexuais, autossomos, e 2 sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, sem muitas delongas, respondendo aí a pergunta, a gente poderia responder dessa maneira, né? Os pesquisadores pretendem identificar o cromossomo Y nos parentes do sexo masculino do Leonardo da Vinci. A quantidade de cromossomos nucleares presentes no genoma do Leonardo da Vinci é 46. 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais X e Y. Belezinha? Agora vem o item B, né? Diz aqui o item B. Que material genético extranuclear, deve ser utilizado para a análise do parentesco da linhagem materna? Ah, mas com certeza. Existe uma linhagem materna, existe um material genético exclusivo, extranuclear, que nós recebemos apenas de nossa mãe. Todas as mitocôndrias que nós temos no corpo, elas não vieram do pai, elas vieram da mãe. Na hora que rola a fecundação, espermatozoide do papai, óvulo da mamãe, e na hora que vai formar o zigoto resultante, ele apenas conterá as mitocôndrias que estavam no óvulo e não no espermatozoide. E você deve lembrar que dentro da mitocôndria tem material genético, tem um DNA, tem o DNA mitocondrial. Portanto, o DNA mitocondrial ele é de origem materna, né? Ou seja, todo o DNA mitocondrial que nós temos em qualquer ser humano, ele veio da mamãe, não é? Bom, então bem, então a gente poderia responder aí, por exemplo, a primeira parte aí da questão do item B dessa maneira, ó. A análise do parentesco por meio da linhagem materna ocorre pela análise do DNA mitocondrial. Perfeitinho?
Tá bom, mas aí vem uma outra parte que é a parte de genética. Olha só, considere que a habilidade de escrever com a mão esquerda seja determinada por um par de alelos autossômicos recessivos. Ou seja, canhoto é recessivo, destro é dominante. E que os pais de Leonardo da Vinci eram destros. Então, o Leonardo da Vinci era canhoto, mas os pais do Leonardo da Vinci eram destros. Tá. Caso os pais de Leonardo da Vinci viessem a ter mais dois descendentes, qual a probabilidade deles gerarem uma menina canhota e outra menina destra? Mas pelo andar da carruagem, pelo jeito que ele construiu o enunciado, não importando a ordem, né? Então, por exemplo, pode ser que a primeira menina que nasça, né, seja, por exemplo, canhota e a segunda destra, ou ao contrário, pode ser que a primeira menina seja destra e a segunda canhota. Ele não falou a ordem. Então, como que a gente pode organizar a resposta dessa parte da genética aí? Bom, primeiro, lembrando, quem é dominante e quem é recessivo. O próprio enunciado já disse isso. Então, destro, dominante. Canhoto, recessivo. Então, a gente poderia pensar da seguinte maneira. O destro, como ele é dominante, condicionado por gene dominante, se ele for homozigoto, vamos colocar a letra E. Vamos utilizar a letra E para representar esses genes. Ele pode ter genótipo exão-exão ou exão-ezinho. Certo? Canhoto. Canhoto, recessivo, exim-ezinho. Certo? Tá. Outra situação que ele colocou para a gente. Os pais do Leonardo da Vinci eram destros. Só que o Leonardo da Vinci era canhoto. Bom, em outras palavras, a gente descobre o genótipo do pai e da mãe com essa informação, né? A gente sabe que o pai é destro, a mãe é destra e o Leonardo da Vinci, ó, o Léo aqui, ele era canhoto. Então, se o pai é destro, ele é exão alguma coisa. A mãe é destra, exão alguma coisa. O Léo, o Leonardo da Vinci, era canhoto, exinho, exinho. O que significa que um exinho veio do papai, um exinho veio da mamãe. Daí a gente descobre, portanto, que o pai e a mãe são heterozigotos, exão, exinho. Tá. Agora vamos ao cruzamento, né? Se eu cruzar o papai e a mamãe do Leonardo da Vinci, a gente obteria esse resultado. O papai exão, exinho, a mamãe exão, exinho. Então poderia nascer, por exemplo, criança destra, exão, exão ou exão, exinho, ou criança canhota. Probabilidade de nascer, por exemplo, uma criança destra seria de 3/4. Uma criança canhota seria de 1/4. Perfeitinho? Tá bom. Então agora vamos pensar, certo? A gente tem essas informações aí. Lembra que ele falou qual é a probabilidade de gerarem uma criança, uma menina canhota e outra menina destra? Tá. Se a gente analisar aqui as situações separadamente, por exemplo, qual é a probabilidade de nascer aqui, por exemplo, uma menina canhota? A gente poderia pensar, por exemplo, dessa maneira, ó. Probabilidade 1. Probabilidade de nascer do sexo feminino, meio, vezes a probabilidade de nascer canhota, 1/4. Meio vezes 1/4, 1/8. Então essa situação aqui, ó, vai dar o resultado de 1/8, separadamente. Agora vamos analisar também separadamente essa outra situação aqui, ó. Qual é a probabilidade de nascer uma menina destra? Então, vamos chamar isso de probabilidade número 2, né? Então a gente teria isso, ó, probabilidade 2. Probabilidade de nascer menina, meio. Probabilidade de nascer destra, 3/4. Meio vezes 3/4, 3/8. Então, analisando separadamente, a probabilidade de nascer uma menina canhota é 1/8. A probabilidade de nascer uma menina destra é 3/8. Acontece que o enunciado, ele não deu para a gente uma ordem, né? Então, a gente pode pensar aqui em duas possibilidades. Ordem número 1. Poderia nascer, por exemplo, uma menina canhota e uma segunda menina ser destra. Ou
uma ordem número 2, a primeira menina ser destra e a segunda menina ser canhota. Então, em virtude, né, desse pensamento, a gente poderia colocar dessa maneira, ordem número 1, probabilidade 1, menina ser canhota, vezes probabilidade 2, menina ser destra. 1/8 vezes 3/8, 3 sobre 64. Vamos chamar isso de resultado parcial. Ordem número 2. Agora vamos lá para a ordem número 2, uma outra possibilidade. A primeira menina ser destra e a segunda menina ser canhota, né? Bom, então a gente poderia, por exemplo, matematicamente representar dessa maneira. Probabilidade 1 da menina ser destra, 3/8, vezes probabilidade 2 da segunda menina aqui ser canhota, 1/8. 3/8 vezes 1/8, 3 sobre 64. Então pode ter essa ordem ou essa ordem, né? Você lembra da regra do ou? Que diz a regra do ou da probabilidade? A gente pode somar essas probabilidades isoladas. A probabilidade da ordem 1, 3 sobre 64, mais a probabilidade da ordem 2, de ocorrência da ordem 2, 3 sobre 64. Ou seja, a gente vai ter uma probabilidade total de 3 sobre 32. 3 sobre 64 mais 3 sobre 64 vai dar 6 sobre 64. Fazendo a simplificação, a gente vai achar o resultado 3 sobre 32. Certo? Então tá bom, vamos lá agora para a questão 5. Diz o enunciado o seguinte, uma questão de ecologia, né, gente? Olha só, o zebrafish, Daniel renio, espécie de peixe ornamental de água doce originária da Ásia, é conhecido no Brasil como paulistinha. Uma versão transgênica desse peixe é dotada de genes de anêmonas e de medusas que tornam fluorescente nas cores verde, vermelha, laranja e azul. Então o peixinho ele fica todo fluorescente, meio rave assim, né? Na presença, por exemplo, dessas cores aí. Embora a importação do peixe paulistinha transgênico esteja proibida no Brasil desde 2008, ele pode ser encontrado em aquários particulares e, segundo um estudo recente, até em riachos nacionais, o que não é uma boa ideia, não é legal. Pesquisadores encontraram mais de uma centena de exemplares desses peixes transgênicos. É uma espécie invasora, né, gente? Em afluentes mineiros da bacia do rio Paraíba do Sul, cuja presença é preocupante, pois pode afetar os peixes nativos. Na região mineira, os peixes paulistinhas transgênicos alimentam-se de insetos aquáticos e zooplâncton e não possuem predadores naturais. E, gente, uma espécie exótica que se transformou numa espécie invasora, né? E que pode prejudicar, por exemplo, o equilíbrio ecológico lá dessa região aí da bacia do rio Paraíba do Sul, né? Muito bem, aí ele está perguntando, ó, que efeito ecológico a alimentação dos peixes paulistinhas transgênicos causará sobre as populações de peixes nativos dos afluentes do rio Paraíba do Sul? Bah, então vamos pensar, esse peixe ele é uma espécie invasora. Ele não tem predadores naturais. Ele acaba competindo com os peixes nativos pelo alimento. Em outras palavras, vai faltar alimento para a espécie nativa, devido a essa competição, né? Ainda prossegue aí o item A. Qual será o nível trófico ocupado por um peixe paulistinha transgênico que se alimente de insetos que ingeriram zooplânctons herbívoros? O que seria legal? Legal você montar uma espécie de cadeia alimentar para você pensar um pouquinho na estrutura da sua resposta. E como é que seria a cadeia alimentar nesse caso? Né? Seria assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, primeiro nível trófico, o fitoplâncton, algas, produtor. O zooplâncton, segundo nível trófico, o consumidor primário. Os insetos que comem o zooplâncton herbívoro. Os insetos, eles são, terceiro nível trófico, consumidor secundário. E, finalmente, o nosso glorioso paulistinha transgênico, que come esses insetos, ele está fazendo aí o
papel de consumidor terciário e ele está ocupando o quarto nível trófico, né? Ou seja, sem muitas delongas, poderíamos responder o item A da seguinte maneira: ocorre competição entre as duas variedades de paulistinha, de peixes. Assim, os hábitos alimentares do paulistinha transgênico poderá causar diminuição da oferta de alimentos para os peixes nativos do rio Paraíba do Sul. Ao se alimentar de insetos que ingeriram zooplânctons herbívoros, o paulistinha transgênico estará ocupando o quarto nível trófico, consumidores terciários nesse caso aí. Certinho? Tá bom, aí a pergunta do item A, ela tem a ver com ecologia, mas a pergunta do item B, ela já tem a ver com expressão genética, expressão gênica, né? Olha o que diz aqui o texto do item B. Suponha que, para desenvolver um peixe paulistinha transgênico, os cientistas inseriram DNA codificante em um zigoto que tenha se desenvolvido sem mutações. Então, lá no início da formação, por exemplo, do peixinho, ainda ele está na fase de zigoto, eles colocaram lá um DNA codificante, inseriram lá um DNA codificante, né? E aí esse peixinho ele passou a ser um peixinho transgênico, porque foi inserido, por exemplo, nesse zigoto, um DNA que pertence a uma outra espécie. Legal. Porque o DNA codificante é o material prioritário para se produzir a fluorescência de um organismo transgênico? Ainda seguindo a pergunta, qual a porcentagem de células somáticas oriundas desse zigoto, nucleadas no corpo de um peixe paulistinha transgênico, em que seria encontrado esse DNA exógeno, esse DNA que veio de outra espécie, que gera fluorescência? Né? Então vamos pensar por partes, né? Primeiro, respondendo a primeira parte aí, né? Para responder a primeira parte, você tem que lembrar de que essa fluorescência ela ocorre devido a reações químicas. E essas reações químicas elas são catalisadas por enzimas. E o que é uma enzima? A enzima nada mais é que uma proteína. E a proteína, né? Essa enzima, ela passou a ser produzida a partir desse DNA codificante. Quer dizer, em outras palavras, você tem que lembrar desse esqueminha aqui, né, gente? Você tem aqui, por exemplo, um segmento de DNA exógeno, nada mais é que um gene. Esse gene, a partir dele, vai ocorrer uma transcrição, uma síntese de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele carrega com ele quem? Os códons da proteína específicos dos aminoácidos, né? Os códons eles especificam aminoácidos da proteína que vai ser traduzida a partir desse RNA mensageiro. Então, numa primeira parte, né? Até eu chegar, por exemplo, aí numa enzima, você tem aqui a transcrição. Vai ter a formação aqui do RNA mensageiro. Depois você vai ter a tradução. Com a leitura dos ribossomos, com a ajuda do RNA transportador, eu vou ter aqui a proteína. O que essa proteína é? É a enzima. E o que essa enzima vai fazer? Ela vai catalisar uma reação química. Essa reação química, ela libera energia na forma de fótons, de luz. É daí que vem a fluorescência, né? E um detalhe importante, esse DNA ele foi inserido no zigoto. Durante o desenvolvimento embrionário, esse zigoto, por exemplo, ele começou a se dividir, né, clivagem, e originou todas as células. Ou seja, todas as células oriundas do zigoto vão conter esse DNA exógeno. Ou seja, todas as células nucleadas do paulistinha transgênico que passou por esse procedimento de inserção de um DNA exógeno no zigoto, todas as células nucleadas desse paulistinha conterão, né, esse DNA exógeno, a partir do qual gera enzimas que catalisam reações químicas que liberam energia, gerando a fluorescência. Como é que eu posso escrever isso na forma de um texto?
Aí vem uma sugestão. A gente poderia escrever dessa maneira, ó. No DNA codificante, né, há uma sequência de bases nitrogenadas, o gene, que desencadeará a produção de uma enzima, que é uma proteína, que catalisará reações químicas que liberarão energia na forma de fótons, luz. Assim, a partir do DNA codificante ocorrerá a transcrição com formação de um RNA mensageiro que conterá códons específicos. Depois ocorrerá a tradução desses códons pelos ribossomos, culminando na síntese da referida enzima. Todas as células somáticas, 100%, conteriam o DNA exógeno que gera a fluorescência. Certinho! Então tá bom. Bom, usuário Planeta Bio, vestibulando Unifesp, a gente aqui do Planeta Bio lhe deseja um ótimo 2023 e principalmente sucesso aí nos vestibulares. Um grande beijo aí para vocês. Tchau!